Nós vamos então estudar hoje as últimas questões do Livro dos Espíritos, desse capítulo 2 da quarta parte, que trata das penas e gozos futuros. Nós estamos no paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Nós vamos entrar hoje então nesse trecho, que trata exatamente desse paraíso perdido. Kardec traz para nós aqui na questão 1018, a 1017 anteriormente ele falava sobre os espíritos habitarem, o quarto, o quinto céu, e aí os espíritos responderam com bastante tranquilidade. E eu acho que é essa tranquilidade que a gente deve sempre assumir no que diz respeito aos estudos que tratam da espiritualidade, para que a gente compreenda que cada pessoa, cada espírito, cada mente tem uma interpretação diferente de acordo com a sua perspectiva. Nós temos o hábito de fazermos uma crítica bastante severa àqueles que pensam diferente de nós no que diz respeito às religiões, e aí a gente acaba entrando exatamente na ruptura dessa união que é tão necessária para que alcancemos essa unidade espiritual. Mas ao contrário do que acontece, a gente não concorda, não aceita com aqueles que pensam diferente, simplesmente porque ele utilizou uma palavra diferente, um entendimento diferente. Então, nesse caso, os espíritos que se manifestam nas reuniões, eles falam da condição deles no mundo espiritual de acordo com a cultura, de acordo com o entendimento que eles têm. Então, eles podem dizer que estão no céu, no inferno, dizendo que estão nas várias camadas do céu, de acordo com a crença que eles abraçam. Então devemos tratar com muita caridade, com muita compreensão, levar o esclarecimento de acordo com a possibilidade que ele tem de absorver, de assimilar, evitando apontamentos mais agressivos, mais contundentes, pelo fato da pessoa não pensar como nós. Então, no mundo espiritual, a gente tem ali uma variedade incontável, infinita, de pontos de vista, visto que as pessoas passam a vida inteira tentando imaginar o mundo espiritual de acordo com aquilo que é oferecido para ela, e quando ela chega no mundo espiritual, aquilo que ela acreditava durante a sua vida terrena se torna para ela uma realidade, até que ela vá gradualmente se esclarecendo, vá gradualmente mudando aquele pensamento equivocado que ela tinha. Então, muitas vezes, as informações que chegam para nós no mundo espiritual, se não vierem de um espírito instrutor, elas naturalmente terão ali as suas interpretações equivocadas. Então a gente tem que saber exatamente filtrar aquilo que é o certo e aquilo que é um ponto de vista que o espírito tem. Nós temos isso com bastante frequência nas obras que são publicadas e que chegam através da psicografia. Você vai a uma livraria, compra um livro, e aí você faz a leitura do livro, e de imediato, se por acaso há alguma discordância daquela obra no que diz respeito à codificação espírita ou aos livros mais clássicos que nós conhecemos, de imediato nós rotulamos aquilo de um espírito pseudo-sábio, que o médium não é bom, que a obra não presta, que a gente tem que jogar fora e tudo mais. Se a gente der uma diminuída nesse nosso senso crítico e começar a compreender que o espírito disse aquilo que ele acha que viu, aí a gente vai entender que na verdade não é o espírito pseudo-sábio, mas é o espírito que tem ali as suas limitações no entendimento dessa nova realidade espiritual. Então a gente vê que as obras que chegam para nós, elas podem ser bastante instrutivas, inclusive no que diz respeito à capacidade, a nossa análise, na capacidade que os espíritos têm de entender a realidade do mundo espiritual. Bom, o item número 1018, a penúltima questão aqui do Livro dos Espíritos, Kardec continua falando ainda a respeito do céu, do paraíso, do inferno, purgatório, paraíso perdido. Essa referência, uma referência interessante de uma passagem de Jesus lá no livro de João, em que Kardec pergunta em que sentido se devem entender as palavras do Cristo: meu reino não é deste mundo. Para a gente poder entender o contexto, essa passagem ela vem exatamente naquela cena que nós lemos no Novo Testamento, no livro de João, quando Jesus se encontrava no horto com os seus discípulos, e aí então Judas chegou com os soldados perguntando quem era Jesus.
E aí então Jesus se apresentou e iam prendê-lo. E aí então Pedro tomou a espada e agrediu um dos soldados, cortando a orelha. E aí vem aquela frase clássica, né, que Jesus diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí então, para que ele guardasse a espada, e depois Jesus foi levado para ser inquirido pelos governantes da época. E aí então tem também aquela passagem em que João se encontrava numa taverna, e ali então tem aquela passagem que Jesus tinha dito para ele que ele seria negado por Pedro 3 vezes e o galo cantaria. Então é nessa passagem que a gente conhece, que a gente ouve tanto, né? Alguns, como eu falo para vocês, a gente costuma ouvir muitos fragmentos dos estudos bíblicos e a gente se esquece do contexto. E aí então Jesus foi levado a Pilatos para que pudesse ser questionado, né, qual foi o crime que ele cometeu, se ele era realmente algum criminoso e tudo mais. A gente tem aqui uma passagem a partir do item número 29 do capítulo 18 de João. Pilatos saiu fora, né? Deixa eu ver aqui, está aqui no item 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, que era ali um sumo sacerdote, para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não contaminarem, mas para poderem comer na Páscoa. E então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Queres, pois, que solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Bom dia, pessoal que chegou. Então é nessa passagem, nesse contexto do Novo Testamento, que tem, né, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, né, porque da forma como ele foi recebido por Pilatos, porque Pilatos na verdade era um governante romano, e como Roma tinha uma grande extensão de terras conquistadas, de nações conquistadas, ele colocava os seus governantes para poder administrar, cobrar os seus impostos, manter a ordem e obediência a Roma, mas ele não tinha, né, condições de interferir na cultura de cada povo, né, assim como Pilatos, tantos outros também que eram nomeados por Roma para poder administrar essas regiões. Então eles deixavam as pessoas à vontade, mantendo apenas a ordem e aquilo que dizia respeito aos contributos, né, que eram obrigados, que era uma obrigação desses povos. E aí então, quando Jesus foi levado a eles pelo sumo sacerdote, e quando ele disse que não era lícito a eles matar, era exatamente essa ideia que a religião não mata, mas o governo pode fazer isso.
Então entregou para Pilatos como ele fosse um criminoso, para que o governo romano tomasse essa providência. Então, na verdade, quando a gente diz que Jesus foi morto pelos judeus, na verdade não, foi morto exatamente pelos romanos, cumprindo simplesmente ali as leis de ordem pública. E aqui então, quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, várias interpretações podem ser feitas nesse sentido. Cada grupo religioso, né, que estuda o cristianismo traz a sua interpretação, cada pessoa que faz uma análise traz uma interpretação. Os espíritos aqui trouxeram uma resposta a Kardec, que não é uma resposta naturalmente definitiva, é apenas uma interpretação, mais uma vez, uma interpretação desse sentido, e que a gente pode dar essa resposta, como tantas outras também. Mas aqui os espíritos dizem, né, que nesse sentido, né, no sentido de quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, a resposta dos espíritos é que o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão no coração, senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Aí mostra, né, que esse reino de amor, na verdade, Jesus vem apenas como um emissário desse amor divino que é soberano e absoluto sobre todas as criaturas existentes. E aí Jesus veio então, né, desse reino de amor, de onde ele se separou temporariamente para poder nos ajudar nessa nossa evolução, e chegando aqui no nosso mundo encontrou exatamente esse mundo voltado para o egoísmo, as pessoas ainda de certa forma buscando esse mundo melhor, essa vida melhor, mas dentro daquilo que eles desejam fazer. Então nós temos ali hoje tantas e tantas mensagens que chegam no mundo espiritual, tantas e tantas orientações para que a gente mude a nossa conduta, para que a gente transforme o nosso mundo. Então a gente sem dúvida nenhuma deseja que o nosso mundo seja melhor, mas a gente não está muito interessado em sacrificar os nossos interesses particulares para poder alcançar esse objetivo. Então eu gostaria, por exemplo, de não sofrer mais a incompreensão das pessoas, a hostilidade das pessoas, mas ao mesmo tempo eu só vou selecionar as pessoas que me interessam. Então, na verdade, nós somos sempre assim, a gente seleciona aquilo que interessa, sem muita preocupação. De uma forma bastante simples, fazendo uma comparação, a gente gostaria muito de comer à vontade, sem ter a preocupação de engordar. Então, quando a gente engorda, a gente reclama, mas a gente reclama do engordar, não da quantidade de comida que foi ingerida. A mesma coisa acontece também no nosso mundo moral. A gente sofre as consequências pelas escolhas que a gente faz, mas a gente gostaria de não sofrer, mas fazendo as mesmas escolhas. Só que isso era incompatível, infelizmente, com os ensinamentos de Jesus, que trazia para nós essa proposta de mudança interior, essa proposta de transformação íntima necessária para a nossa evolução, mas encontrou, naquela época e ainda encontra hoje, uma sociedade bastante hostil no que diz respeito a esses ensinamentos mais elevados. Nós vemos hoje, aqui, porque a gente pensa assim, naquela época de Jesus, era uma situação complicada, né? Se nosso mundo se encontra hoje na condição em que ele está, com esse individualismo, com esse egoísmo, com o consumismo, com a sensualidade, com a violência, com os interesses pessoais de cada pessoa, de cada grupo, se hoje nós estamos assim, com 2000 anos de ensinamentos cristãos, imagina naquela época em que eles estavam tendo o primeiro contato com essa mensagem transformadora, quando Jesus chegou num campo completamente selvagem, né, porque na verdade se nós fizermos uma comparação em termos de campos, hoje nós temos um campo arado, né, só que a terra ainda é muito pobre, pouca irrigação, nós lançamos as sementes, mas as sementes não florescem, ou quando florescem são aquelas plantas ainda muito fracas para produzir os seus frutos. Mas naquela época Jesus estava ali desbravando, ele estava ali preparando o terreno, tirando ainda toda a vegetação que atrapalhava qualquer tipo de cultivo, mexendo na terra, adubando, aquela coisa toda. Então a gente vê que Jesus, chegando naquele mundo, encontrou, né, pessoas que não tinham nenhuma referência sólida de valores. O que eles tinham, na verdade, do judaísmo era aquela separação entre autoridades e pessoas que deveriam simplesmente obedecer, trazendo uma diferença de classe bastante grave. Então, você é alguém que segue e eu sou de uma classe especial.
misturando isso com a cultura romana, nós tínhamos aqueles que são os pagãos, aqueles que eram os escravos, aqueles que eram os senhores, uma sociedade que era oprimida por um império, né, que era odiado por todo o mundo onde ele se encontrava, o Império Romano. Então a gente vê a diferença. Então Jesus, quando falou que meu reino não é deste mundo, é porque ele falava do seu reino moral, sem dúvida nenhuma, o seu reino de amor, não que ele reinava, mas era o reino do qual ele fazia parte, que era exatamente essas dimensões mais elevadas, esses mundos superiores, tão distantes ainda da nossa realidade. E aí ele foi visto, né, exatamente pela mobilização que ele provocou nas pessoas simples e humildes de coração, que eram realmente sinceras na busca dessa transformação. Ele era visto exatamente como aquela liderança, aquele homem que andava e arrastava multidões, aquele homem que falava e transformava o coração das pessoas, transformava suas mentes também da mesma forma. E aí então, quando ele foi preso pela sua popularidade, ele foi visto como um rei, né? E ironicamente ele era tratado dessa forma também. Tanto que no momento da sua crucificação, os soldados romanos pregaram aquela placa, né, o INRI, o INRI, que é a interpretação de Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Né? Então, ele era tido como rei dos judeus, mas dos judeus simples, dos judeus humildes. Então seria como se fosse assim, Jesus era considerado o rei dos pobres, o rei das pessoas mais humildes. Mas ele não era visto dessa forma dos comerciantes, dos homens que tinham grande posição social. Para quem leu o livro há 2000 anos, nós temos exatamente ali aquele contexto onde tudo isso aconteceu, né, onde nós tínhamos Emmanuel, que trazia a sua personalidade anterior, como o senador Públio Lentulus. E ali então com a sua família, mostrava exatamente assim, eu sou um senador, eu sou uma pessoa importante, eu não vou me misturar com essas pessoas que trazem essa mensagem de igualdade, de simplicidade. Eu não sou igual a eles, eu não sou simples, eu sou um senador romano. Né? E outras pessoas também que eram muito bem posicionadas, elas não podiam se rebaixar nessa condição de humildade, de simplicidade. Então, quando se fala que meu reino não é deste mundo, a gente lembra sempre desse reino moral, do amor divino, do amor incondicional do qual Jesus saiu, para chegar até nós e encontrar aqui aquele povo, né? Ou nós, não aquele povo, mas nós ainda, que muitos de nós certamente não estávamos naquele local, naquele momento, mas vivíamos em algum lugar, vivendo exatamente o mesmo primitivismo, o mesmo egoísmo, a mesma ignorância. Né? Então, essa era exatamente a posição de Jesus naquele momento. Ele recebia com ironia, com sarcasmo, ele recebia a ironia e o sarcasmo daqueles que eram os líderes e governantes, né? Mas a sua desencarnação, a sua morte, o seu sacrifício veio exatamente como um marco para a nossa sociedade, para a nossa civilização, que foi a partir dali que esses novos ensinamentos chegaram e hoje a gente tem uma referência sem dúvida nenhuma. O Braço colocou, acredito que os espíritos que dizem que Jesus governa todo o sistema solar, né? Essa é uma frase, é uma ideia, Braço, que eu também cheguei a ouvir, vinda de um grupo esotérico, né, chamado Fraternidade Branca, que eu cheguei a conhecer, tem um amigo que é de lá, e aí então eles falavam, né, que Jesus tinha sido promovido de governador do mundo, como ele era do planeta, como ele era visto, né, como governador do sistema solar todo, e que Saint-Germain seria agora o governador do nosso planeta, né? Mas isso é uma visão esotérica que independente da realidade ou não, isso não faz diferença nenhuma, e a gente simplesmente fica preso na especulação daquilo que eles falaram, né? Já na questão 1019, que é a última questão aqui do Livro dos Espíritos, nós temos agora uma reflexão profunda, né? O Décio lembrou isso no momento da abertura, que traz para nós aqui uma reflexão profunda e também complementando aquilo que os Espíritos trouxeram no livro A Gênese, que falava sobre esse mundo de regeneração. Vamos então aqui à pergunta. Kardec direciona aos Espíritos: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Essa pergunta Kardec fez, e essa pergunta nós fazemos todos os dias, né? Quando nós olhamos a nossa realidade, a gente liga a televisão, acessa na internet os sites de informação, uma revista, um jornal, um filme, um documentário que trate da realidade do nosso mundo, a gente começa a olhar e falar assim: meu Deus, esse mundo está perdido, esse mundo não tem mais nenhuma solução.
A gente não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer para melhorar. A gente não consegue imaginar, dentro dessa realidade que a gente vive, projetando para o futuro uma mudança, uma alteração. O máximo que a gente consegue é pegar esses filmes futuristas que passam no cinema, produção hollywoodiana e tudo mais, e aí a partir dali a gente imagina que tecnologicamente a gente está andando em carros que flutuam, roupas especiais, naves, exploração do planeta, mas a gente vê que o comportamento moral continua exatamente igual. Se nós pegarmos qualquer filme, a gente sempre vai encontrar alguém que é egoísta, alguém que mata, alguém que morre, alguém que está procurando o seu próprio interesse. Então vemos que moralmente a gente não consegue mudar esse modo de pensar. Então nós mudamos o cenário, mas as personagens e as personalidades continuam exatamente a mesma. E a gente começa a se perguntar como isso vai acontecer. De um modo, por uma questão de fé, por uma questão de crença pessoal, a gente até acredita que isso vai acontecer no futuro, que algo miraculoso vai acontecer. Para muitos esperam o retorno de Jesus, para outros esperam a vinda inicial de Jesus, para outros esperam a grande transformação do juízo final, mas é tudo isso dentro do campo místico, dentro do campo da fé, porque no campo da realidade a gente vê que nada muda de uma hora para outra, e pelo que a gente vê hoje, nada vai mudar de um modo tão rápido, né? A Maria Lúcia lembrou aqui, né, que são características pertinentes às mentes humanas hoje, né? A gente lembra que esses são os valores que nós cultivamos, são os valores que nós transmitimos para as gerações que nos sucedem, esses são os valores que nós recebemos das gerações que nos antecederam. Então a gente começa a perder um pouco da esperança, porque a gente vê que é assim. Uma criança nasce de uma forma agressiva, nasce se tornando agressiva, uma criança tem esse comportamento egoísta, crianças mimadas, crianças isso, crianças aquilo, os pais não conseguem dominá-las, os pais também transmitem uma educação errada. Então o estilo de vida que nós adotamos hoje é um estilo de vida que não parece muito favorável a essas transformações, e isso acaba tirando de nós um pouco dessa esperança, a esperança de um mundo melhor. A gente lembra que a esperança é uma palavra derivada da espera. Então quem tem esperança é aquele que espera alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Então Kardec perguntou aos espíritos por quê? Perguntava aqui para nós, perguntar para um vizinho, para um familiar, se ele acha que o mundo vai mudar, se ele acha que o mundo vai melhorar. Muita gente vai dizer assim: olha, eu sinto muito te dizer, mas esse mundo está perdido, não tem jeito, é só desmanchando e fazendo de novo. Ou então essas frases que a gente ouve, né, que a gente lê na internet, né, pare o mundo que eu quero descer. Isso porque a gente vê que o mundo não traz para nós nada, né, não traz nenhum horizonte diferente desse que nós vivemos hoje. Então Kardec volta essa pergunta ao mundo espiritual, sabendo que o mecanismo que rege o nosso mundo, a partir do mundo espiritual, é muito diferente do mecanismo que nós conhecemos aqui hoje, esse mecanismo limitado pelas nossas condições morais, né? Então, deixa eu ver, o Brás perguntou aqui, hoje eu faço parte dos que acreditam que o Espírito Verdade era o próprio Jesus, isso baseado no espírito chamado René Chateaubriand, da época de Kardec, né? Isso aí já é aquela questão que eu falo também, em termos didáticos, é até interessante estudar. Nós temos aqueles que defendem a ideia, aqueles que têm uma ideia diferente, né? Mas ainda assim, né, isso é uma questão muito, não tem nada definido ainda, né? Então, para falar exatamente, para mostrar exatamente quem são os espíritos responsáveis pela coordenação desse trabalho. Certamente Jesus estava presente. Agora, Espírito Verdade, se era Jesus, se era um grupo de espíritos, isso já não tem muita importância para nós. O Zanoni colocou, né, crianças revoltadas e outras que os pais que mimam demais, dando de tudo, menos um objetivo na vida. É aquilo que a gente já conversou, né, Zanoni? O nosso mundo hoje, nós adotamos um estilo de vida. De 3 gerações para cá, de 4 gerações para cá, nós tivemos uma mudança significativa. Então você pode imaginar como você educa seus filhos, ou como você foi educado pelos seus pais, e como seus avós foram educados. Então a gente vê assim que o estilo de educação, a forma como eles educavam, e o estilo de vida que eles tinham há 5 décadas, há 6 décadas, é muito diferente do que a gente tem hoje. Em questão de dinamismo, em questão de comportamento, em questão de relacionamento entre as pessoas, né? Nós tínhamos ali naquela época, voltando um pouco no tempo, na época dos meus avós, por exemplo, né? Meu avô
nasceu em 1903, se eu não me engano, minha avó nasceu em 1910, já são desencarnados os dois naturalmente. Ali era aquela história, né? O homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. A mulher não havia necessidade da mulher se instruir, da mulher se educar, porque a vida dela era o fogão, os filhos e satisfazer o marido. Apenas isso, enquanto que o marido era o soberano, era o poderoso. E aí então o tempo foi passando, as coisas foram se modificando. Nós tivemos isso a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, quando muitos homens foram enviados, né, aos teatros de operações na Europa, na Ásia e tudo mais, e não voltaram para casa. E aí então a mulher teve a necessidade de assumir o sustento da casa. Então elas começaram já não depender mais da pensão dos maridos, porque elas tinham que ir à luta mesmo, tinham que ir trabalhar, começaram a trabalhar nas fábricas, nos bastidores da produção, dos armamentos e tudo mais, e as mulheres começaram a pegar gosto disso. Começaram a perceber que elas tinham direito, elas poderiam viver essa independência. E aí então, quando os homens não voltavam para casa, ou quando voltavam para casa, eles pegaram mulheres com pensamentos completamente diferentes. Então essa revolução feminista, que na década de 60 e 70 se tornou muito intensa, aquela imagem que a gente tem nos Estados Unidos das mulheres queimando sutiãs e tudo mais, né, mostra exatamente isso. As mulheres, a partir daquele momento em que elas perceberam a capacidade que elas tinham e a oportunidade que elas tinham de viver essa independência, essa liberdade, começou a mudar completamente a nossa forma de viver. E se o Brasil, por exemplo, nós somos muito influenciados pela cultura americana, naquela época nós éramos muito mais, aqui no Brasil também começou a se modificar. Então as mulheres, por exemplo, começaram a sair para trabalhar, começaram a estudar, começaram a viver de um modo diferente. Os relacionamentos já não era mais aquela coisa que os filhos davam, né, os pais davam às filhas em casamento, as mulheres começaram a escolher com quem gostariam de se casar. Então a gente vê que essa mudança ela foi acontecendo na nossa sociedade durante as décadas, durante as gerações que foram se sucedendo, e hoje nós vivemos um estilo de vida que ele não veio como uma escolha, mas ele veio como uma consequência das transformações que foram acontecendo. Então hoje nós vivemos um estilo de vida em que os pais saem para trabalhar, deixam os filhos para serem educados por pessoas da família, por pessoas que são contratadas, por escolas, por academias, as crianças nascendo com essa quantidade enorme de informações, em que elas criam os próprios conceitos, elas criam as próprias imagens a respeito do mundo, a partir daquilo que o mundo oferece para ela, e não mais com aquela educação próxima que tinha no passado. Então hoje a gente vê esse mundo nosso que a gente se pergunta, esse tipo de vida que a gente viveu, essa ansiedade de conquistar, de ter, a gente precisa consumir, a gente precisa disputar o nosso espaço, a foice, né, contra as pessoas que são vistas como adversárias, né, esse mundo sobrecarregado de cobranças e de desejos das pessoas. Então a partir daqui, o que a gente pode esperar para o futuro? Ou a gente tem uma transformação radical para deixar de lado esses desejos e essas ansiedades que nós temos hoje, ou a gente vai continuar vivendo isso de uma forma cada vez mais intensa e trazendo consequências mais dolorosas também. Então é só analisar a evolução do pensamento do ser humano nas últimas décadas que a gente vai chegar hoje num ponto em que nós temos uma encruzilhada. Ou a gente pega o caminho da espiritualização, e para isso a gente vai ter que fazer sacrifícios radicais no nosso modo de viver, ou a gente continua no caminho do consumismo desenfreado e que a gente sabe exatamente onde vai nos levar. Quando se fala que hoje a depressão é a doença do século, a depressão na verdade é uma consequência natural desse estilo de vida que a gente tem hoje, em que você é bombardeado o tempo todo porque você deve consumir, porque você deve ser magro, porque você deve ser alto, porque deve ser loiro, deve ser moreno, porque você precisa ser bonito para ser aceito, e de repente a pessoa se olha no espelho, olha para a realidade dela e fala assim, eu não sou nada disso que eles estão me cobrando. E aí então ela começa a se consumir intimamente, entrando em depressão. Por isso que hoje as pessoas vivem assim, né? Exatamente, as pessoas se sentem vazias porque elas consomem aquilo que é exterior para tentar se satisfazer esse vazio interior, não conseguem satisfazer, se veem infelizes, e está aí essa condição que a gente vê hoje. Síndromes do pânico, depressões, ansiedades, todas as pessoas vivenciam isso em algum grau.
aquela expectativa de que o que vai acontecer no meu dia de amanhã. Eles não conseguem, eles têm uma agenda programando os eventos que vão acontecer no dia seguinte, mas elas não sabem como elas vão viver isso tudo. Elas não sabem se elas saem de casa, se elas voltam. Quando elas voltam, elas não sabem o que vão encontrar em casa. É aquele desespero todo para tentar viver uma vida feliz, mas uma felicidade baseada no mundo material que está à volta dela, né? A Miriam colocou, né? Mas eu acho que em geral as pessoas já estão sentindo falta de valores menos perecíveis. A gente entra num outro detalhe, o Miriam. As pessoas buscam preencher esse vazio interior, mas muito mais para poder aliviar as dificuldades que elas estão vivendo. Daí a quantidade de igrejas evangélicas que nós temos aí saindo pelo mundo afora. Porque se você está infeliz, por exemplo, você vai se entregar a Jesus, que você vai ficar bem. Então, quer dizer, elas estão vivendo uma espiritualidade, mas uma espiritualidade baseada em figuras de linguagens, em interpretações equivocadas e tudo mais. Já é alguma coisa? Sim, menos mal, né? Podia ser pior, elas podiam nem sequer voltar os seus olhos, a sua mente para esse mundo espiritual. Mas ainda assim, ainda há muito o que se fazer. Então, houve essa transformação, mas infelizmente é uma transformação por um caminho ainda muito pedregoso, um caminho ainda muito distorcido dessa realidade que a gente vive hoje. Não que o Espiritismo seja a solução para tudo, não é nesse sentido, porque as pessoas vão dizer assim, mas você fala isso porque você é espírita, então você está puxando a sardinha para o seu lado. Quando a gente fala em Espiritismo, vamos tirar de lado da nossa cabeça, vamos colocar de lado essa ideia de mediunidade, de continuidade da vida no mundo espiritual, de colônias espirituais, se você vai ou se você não vai. A gente não está falando disso. A gente fala de questões filosóficas, questões morais, de você saber exatamente o porquê da sua infelicidade, de que forma que você pode transformar a sua vida para viver melhor. Porque quando a gente fala em espiritismo, de imediato a gente pensa nessas situações, nesses elementos que são os mais conhecidos da mediunidade, que as pessoas do espiritismo, né, que as pessoas dizem assim, mas eu não sou espírita porque lá na Bíblia diz que não pode falar com o espírito. Esquece esse lado dos fenômenos, né? Exatamente, Armando, esquece esse lado dos fenômenos e se preocupa com a filosofia, se preocupa com a sua transformação moral, que esse é o ponto principal da doutrina espírita. Aliás, essa é a forma como a doutrina hoje é conhecida na mídia. Nessas pesquisas que eu tenho feito sobre o espiritismo na mídia brasileira, a gente vê que os programas se interessam exatamente pelos fenômenos. São convidados para os programas os médiums, são convidados para os programas aqueles que já vivenciaram algum tipo de fenômeno. Ninguém chega lá para poder falar sobre filosofia, sobre você viver o cristianismo na sua essência mais pura, viver os ensinamentos de Jesus da forma como deve ser vivenciado. Então, até mesmo para nós que somos espíritas, a gente ainda tem uma preocupação muito grande com os fenômenos. Tanto que a maioria das pessoas gosta de estudar, por exemplo, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, que é exatamente aquilo que é mais legal. Já a parte do evangelho, ela é muito pouco estudada, ou quando é estudada, ela é vista apenas no seu aspecto religioso, decorando frases, entendendo interpretações, mas a gente vê poucas pessoas refletindo sobre aquilo que elas estão absorvendo em termos de informação. Então hoje a gente tem que pensar nisso, né? Hoje nós vivemos num mundo bastante conturbado, bastante perturbado, e a gente só vai conseguir se distanciar dessas agitações que a gente observa hoje se nós mudarmos a nossa conduta íntima, a nossa conduta interior. Né, Olaju? A Fernanda colocou, na vida com todo esse consumismo, essa competitividade, distancia as pessoas e isso as faz adoecer de amor. É verdade, Fernanda, sem dúvida. Né, porque a gente vê assim que hoje nós estamos vivendo uma individualidade. As pessoas estão individualistas hoje, elas não são fraternas. E quando a gente pega uma comunidade, uma igreja, por exemplo, vamos pensar uma igreja que se juntou, a gente vê assim, mas as pessoas dentro dela são pessoas muito fraternas, mas são pessoas que vivem apenas dentro daquelas quatro paredes. Se você não fizer parte daquilo ali, você é excluído. Então a gente vê que até dentro dessas comunidades que são vistas como fraternas, elas são individualistas. Porque elas só veem aquilo que interessa a elas. Elas querem se salvar. Se você não faz parte dela, então você não interessa para elas. Isso acontece dentro dos centros espíritas. Somente aqueles que frequentam os centros espíritas são aqueles que são os eleitos, são os trabalhadores da última hora. Se você é de outra religião, então não interessa também. Então nós vivemos assim essa competitividade entre as instituições que falam em nome
ou que acreditam falar em nome da espiritualidade, só que falam de modo equivocado, porque ainda não entenderam o real sentido. Que as religiões não devem ter fronteiras, não devem ter barreiras para impedir as pessoas, para separá-las, não devem afastar umas das outras. As religiões devem falar a mesma linguagem, mas eles não conseguiram achar ainda qual é essa linguagem universal que tem dentro delas, que é a linguagem do amor. Elas falam a linguagem dos dogmas, elas falam as linguagens dos seus livros sagrados, elas falam as linguagens das suas práticas, mas não falam a linguagem do amor. A gente não vê, dificilmente vê uma reunião interreligiosa em que as pessoas estão se abraçando sem preocupação no que ela acredita ou deixa de acreditar. Elas não conseguem se ver como irmãs. E infelizmente é essa a visão equivocada que a gente encontra hoje. A Fernanda colocou ontem em uma aula de yoga, a professora disse que devemos ver tudo na vida como se fosse a primeira vez, ver tudo como se fôssemos marcianos, para que passássemos, a compreender as coisas, cada coisa, e conhecê-la. É mais ou menos aquilo que a gente conversou outro dia, Fernanda, quando eu falei assim que a gente tem que formatar a nossa mente, tirar todos os conceitos e preconceitos que a gente tem até hoje e começar a viver de novo essa ingenuidade. A gente tem que aprender isso dentro daquilo que a gente vive na nossa profissão, porque quando você entra num trabalho novo, você já começa a olhar para as pessoas como se fossem adversárias. Então todo mundo é culpado de te magoar, de te machucar, até que prove o contrário. Só que ao mesmo tempo a gente acaba se tornando fechado exatamente por essa realidade do mundo hoje em que as pessoas se comportam realmente assim. Mas a pergunta é, até quando isso a gente vai ficar alimentando? Não é porque as pessoas são assim, egoístas e fechadas, nessa prevenção, né, Ju? Não é porque elas são assim que eu devo ser também. Eu prefiro errar por dar abertura a essas pessoas do que me fechar sem sequer conhecê-las. É um risco que a gente corre e a gente tem que ter resistência para isso. A gente se abrir para as pessoas e as pessoas nos magoarem. Então, quer dizer, você está disposto a ser magoado, dando para ela a oportunidade de mostrar o lado humano dela? Ou não? A maioria das pessoas dizem não. Eu não quero saber de gente que vai fazer isso, fazer aquilo tudo. Então é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Olha, eu estou disposto a me sacrificar em benefício disso e mostrar para as pessoas que é possível você acreditar nelas, é possível você dar um sorriso gratuito, você dar um abraço sem nenhum tipo de interesse, né? A Miriam colocou, normalmente buscamos o Evangelho nos momentos difíceis, não refletimos antes para justamente nos prepararmos para esses momentos, né? A nossa vida também ela funciona dessa forma, né? Se você não se preparar moralmente para tomar as decisões, eu lembro que Raul Teixeira, numa palestra, ele disse que conversava com o Espírito Camilo, que é o seu orientador espiritual dos trabalhos mediúnicos, e aí então o Espírito Camilo trouxe para ele uma frase muito interessante, que ela se resume apenas nisso: e depois? Então cada vez que você vai tomar uma decisão, você tem que se perguntar: e depois? O que vai acontecer? E depois? Como vai ser? E depois? Como vai ser o efeito sobre mim? E depois? Como vai ser o efeito nas pessoas? Então cada vez que a gente for tomar uma decisão que envolva os nossos interesses, ou envolva o interesse das pessoas, ou interesses coletivos, a gente tem que sempre se perguntar: e depois como é que vai ser? A gente começa a antecipar as consequências daquilo que a gente faz, e a gente se torna muito mais previdente. Porque hoje a gente faz assim, né? Seja o que Deus quiser. Aí Deus olha para nós e fala assim: mas o que eu tenho com isso? Você tem livre-arbítrio. Não é o seja o que Deus quiser, seja o que vocês quiserem, a lei está aí. Eu coloquei uma lei para reger o universo. Então seja o que vocês quiserem. Se vocês querem enfrentar a lei, boa sorte. É uma estrada que tem muros do lado. Se você quer ficar batendo num muro, dando cabeçada, seja muito feliz assim. Só que infelizmente você não vai ser feliz. Então quando a gente começa a ser previdente, começa a ser mais perspicaz, começa a antecipar as nossas ações, a gente começa a diminuir o resultado negativo sobre nós. Só que infelizmente a gente não faz assim, a gente aposta numa decisão, numa escolha, não seja que Deus quiser, aí cai naquilo que Deus não quer, né? Deixa como consequência das nossas escolhas, aí depois a gente ajoelha, chora e fala assim: ai meu Deus, me ajuda. O mundo é assim, as pessoas sempre deixam, né, elas tomam decisões precipitadas, elas tomam decisões que são impulsivas, decisões tomadas muito mais pelo egoísmo do que pela reflexão. Então, quer dizer, hoje nós temos uma filosofia que nos dá essa opção.
Então, quer dizer, você tem que se transformar, você tem que pensar, refletir. Se aquilo que você faz dentro daquele ensinamento de Jesus, a gente vê que não é um ensinamento da doutrina espírita. Jesus falava, né, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Há 2000 anos esse ensinamento está no ar, mas as pessoas não olham para cima para poder perceber. Elas continuam agindo assim, né, cada um para si, Deus para todos. Cada um por si, Deus para todos. Quer dizer, Deus está preocupado se você faz escolhas egoístas, você vai sofrer as consequências dessa escolha. Né? A Ju colocou, né? É a prevenção consigo mesmo, né? Contra a tentação que mora dentro de si. Né? Mudar esse homem velho, né? Quando tem essa passagem da gente deixar o homem velho para trás e admitir o homem novo, Jesus falou isso de novo, há 2000 anos. Há 2000 anos esses ensinamentos estão aqui batendo na nossa porta. É exatamente isso, você tem que deixar esse comportamento viciado de lado e começar a viver de novo essa nova fraternidade, essa nova forma de amar as pessoas, a amar a si mesmo. Como diz ali o Renato Russo, né, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E na verdade esse amanhã existe, é uma continuidade da nossa vida hoje que vai trazer as consequências para nós. Eles colocou, então, nós somos causadores das nossas mágoas e angústias, somos absolutamente responsáveis por isso. Hoje nós temos casamentos que são infelizes, relações familiares que são problemáticas, relações profissionais que são conflituosas, relações sociais que são insatisfeitas e tudo mais. Por que isso tudo? Porque cada um quer viver o mundo do seu jeito. Eu me caso com alguém, então eu quero que essa pessoa me sirva dentro daquilo que eu quero. Só que ela não é besta nem nada, ela também quer ser servida. Aí é a lei do mais forte. E não é a força física, é a força moral, é a força dos valores inferiores. Porque nessa disputa de quem é o mais forte, certamente não existe nada de elevado nesse sentido. A Luciana perguntou, né, às vezes penso, né, sou levado a pensar que o ser humano não se adequa a essa questão moral. Ele parece ser ruim e egoísta, mesmo com sua real constituição. A gente não pode ver, Luciana, o ser humano como egoísta, como ruim. A gente tem que ver ele como ainda ignorante. E a lei de Deus, ela está aí, né? Quando a gente fala em lei de Deus, não pensa nesse religiosismo, a gente pensa em algo que rege as nossas vidas. Mas a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais a gente resistir, mais a gente se machuca. Porque ou você se transforma pelo amor, ou você se transforma pela dor. Nós estamos ali sofrendo, dia após dia, o resultado dessas escolhas que nós fazemos. E o resultado doloroso, né, os resultados dolorosos dessas escolhas que nós fazemos. Então, se você não está preocupado com as questões morais, não se preocupe que a vida vai te ensinar. Não se preocupa que mais dia ou menos dia você vai entender. Quando você chegar e falar assim, eu não aguento mais sofrer, aí então alguém vai botar a mão no teu ombro e vai falar assim, você não aguenta por quê? Vamos pensar sobre tudo que você viveu até agora. Ah, porque as pessoas fizeram, porque as pessoas são... Não. Vamos falar primeiro de você. Como é que você é, o que você fez. Então, assim, enquanto a gente tiver essa resistência realmente, e concordo com o que você falou, apenas no sentido, só trocaria essa palavra de ruim, para essa palavra de ignorância, de infantilidade da nossa parte, mas o resto é exatamente isso, a gente vai despertando exatamente por isso. A gente está vivendo um momento muito importante na nossa existência. Esse momento trata exatamente da chegada desses espíritos mais elevados que vão trazer para nós um modelo de conduta que a gente vai começar a pensar naquilo que a gente faz. De você chegar e falar assim, mas espera aí, eu estou sofrendo tanto e aquela pessoa é uma pessoa tão boa e não sofre. Por que será que ela não sofre? Aí então a gente vai começar a pegar esses exemplos e vai começar a gente vai começar a se sentir deslocado por agir dessa forma. Só que é uma transformação, infelizmente ainda, a um longo prazo. Não é algo de imediato, não. Esses espíritos chegarão, estão chegando já, estão dando para nós esse modelo de conduta, mas a gente, para poder viver como eles estão vivendo, a gente vai ter que passar por umas 2, 3 encarnações ainda, para poder promover essa transformação em nós. Poderíamos fazer isso agora. Eu chegar e pensar assim, olha, a partir de hoje eu já não quero mais ser assim. A partir de hoje eu não quero mais sofrer por esse motivo, eu não quero mais criar confusão na minha casa por causa de um controle remoto, por causa de um cardápio que não me agrada, por causa de um programa de televisão, eu não quero mais criar conflito com o meu vizinho por causa disso, por causa daquilo, e eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu começo a renunciar a esses interesses pessoais, a esses interesses egoístas, porque assim como o vizinho tem também os seus próprios interesses, eu também tenho. E aí então a gente vai começar a se tratar como adversário, como inimigos, para ver quem é o mais forte.
quando eu começar a renunciar a tudo isso, a gente pega, por exemplo, não gosto muito de falar porque eu acho que é o modelo mais palpável, mais próximo que a gente tem, quando você pega assim, o modelo de vida que Chico Xavier teve. Qual era o modelo que ele tinha? Ele tinha o quartinho dele, ele tinha as coisinhas dele, tinha o trabalho dele. Somente isso. Nós não, nós queremos ter uma televisão de quantas polegadas, queremos ter o carro do ano, a gente quer ter melhor vaga no prédio, a gente quer brigar com o vizinho de condomínio, a gente quer brigar por causa do programa de televisão. Olha quantas coisas, quantos conflitos a gente cria pela nossa forma de viver. Aí a gente vai pensar assim, não, mas a vida do Chico deve ser muito chata, muito monótona. Muito monótona em que sentido? Nos interesses desse mundo hoje, certamente ele vai dizer assim, olha, não me interessa. Os meus interesses estão voltados para outras situações. Claro que para ele poder pensar desse jeito, ele teve que se elevar muito na sua própria condição. A gente não vai conseguir pensar como ele de uma hora para outra. Mas só o fato da gente identificar em nós que nós estamos vivendo dessa forma sofrida por causa das escolhas que a gente faz, é hora da gente começar a pensar em escolhas diferentes que a gente pode fazer. São essas escolhas que faz a gente sofrer. Então a gente tem que se perguntar, as escolhas que eu estou fazendo são as escolhas certas? Vamos lá. Vamos para o nosso estudo, pessoal. Então Kardec perguntou aqui aos espíritos, que é o tema que a gente está estudando, né, porque a reflexão gira em torno exatamente dessa questão. Né? O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Só um instantinho que está um pouco lento aqui. Poderá realizar-se na Terra? Os espíritos respondem: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. O interessante da gente pensar, já respondo, Tina, da gente pensar que a gente está pensando que o mundo vai se transformar quando os bons espíritos começarem a reencarnar aqui. Aí a gente dá aquela coçadinha atrás da orelha e fala assim, e eu? Onde que eu me encontro nessa condição? Ou eu me torno um bom espírito como eles estão, como eles já são, ou eu saio e dou espaço para outros que vão ocupar. A gente tem que começar a se fazer essa pergunta, porque a gente espera, a gente tem essa expectativa de que esses bons espíritos transformarão o mundo, mas eles não conseguirão transformar o mundo se aqueles que continuarão aqui se portarem da mesma forma. Porque vai chegar um momento em que vai haver essa incompatibilidade entre aquilo que eles estão trazendo de novidade e aquilo que eu estou resistindo em viver, que eu optei em viver e não desejo mudar. Continua para nós aqui o texto. A transformação da humanidade, só um instantinho, foi predita, e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então os espíritos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas, serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerando desta maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pela dos seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto,
com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes do que fecham os olhos à luz, porque preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Aqui, essa mensagem de São Luís. Então nós temos aqui vários pontos a serem analisados, a gente vai dar uma pincelada em cada um deles, para podermos entender exatamente a mensagem que quer ser transmitida para nós. Então a gente tem aqui 3 grupos importantes aqui que foram citados: dos espíritos bons que estão chegando, dos espíritos maus que serão exilados, que serão expulsos, e daqueles que tentam deter a marcha do progresso. Então, que serão também excluídos daqui. A pergunta é: em qual desses 3 grupos nós nos encaixaremos? Dos espíritos bons que estão chegando são aqueles que são os mais, que estão numa condição mais elevada. Dos espíritos que tentam deter a marcha do progresso são aqueles que resistem, que continuam vivendo da mesma forma, que quando são convidados a essa transformação interior, eles simplesmente não desejam. Mas a gente vê, como a gente já conversou aqui no nosso texto, que as pessoas estão ávidas por essa transformação, elas desejam viver esse mundo melhor, elas só não sabem como fazer. A gente percebe essa grande dúvida na mente das pessoas, porque a sociedade que nós vivemos, da qual nós fazemos parte hoje, impôs um modo de viver. Então você tem que viver dessa forma, dessa conduta, você tem que se vestir dessa forma, você tem que ter esses objetos, você tem que acreditar nesse pensamento. Então nós estamos tão presos, tão fechados dentro desse modus viventes que a sociedade hoje alcançou, que a gente não consegue pensar vivendo um modo diferente. Mas nem por isso deixa de existir dentro de nós essa grande ansiedade para a gente poder viver esse mundo mais feliz. Então as pessoas assistem a um filme que traz uma mensagem edificante, elas se comovem, elas se emocionam. Quando tem um personagem numa novela, num filme, num seriado, um personagem que é bom, a gente começa a se identificar com ele, porque é aquilo que a gente gostaria de ser, é aquilo que a gente gostaria de fazer. Entre os vilões de um programa e os heróis, os mocinhos, a gente sempre se assemelha a esses mocinhos. Só que a gente ainda tem essa admiração, mas não tem ainda força moral suficiente para se transformar como ele, porque ele sofre tanto, coitado. Nessas tramas que a gente tem hoje, quem é bom sempre sofre. Se ele tiver sorte, no final, ele ainda se dá bem. Agora, na maioria das vezes, os maus sempre prevalecem, né? Então a gente tem que pensar assim: bom, as pessoas querem viver esse mundo melhor, mas o que a gente pode oferecer para elas exatamente? Não é esse mundo melhor material. A gente tem que demonstrar para elas que esse mundo melhor se encontra exatamente dentro delas. E isso ela vai conseguir perceber dentro dela quando ela encontrar com alguém que também consegue mostrar para ela esse mundo melhor. Quando você olha para uma pessoa que é educada, uma pessoa que é bem-humorada, uma pessoa que é compreensiva, que é tolerante, então ela vai encontrar com você e vai falar assim: poxa vida, encontrei com uma pessoa que foi tão simpática. Eu tive nesse processo de mudança, eu conto para vocês não por uma questão de orgulho, mas por uma situação interessante que aconteceu nesse processo de mudança que eu vivenciei, de mudança de residência por esses dias. Aí você tem que transferir telefone, transferir TV a cabo, transferir internet, aí você tem que ligar para os atendentes, aquela coisa toda, né? E eu estava ligando para uma atendente da TV a cabo. Eu falei para ela: olha, foi feita a transferência, eu estou com um problema aqui, coisa e tal. E a gente sabe que ser atendente de telefone dessas empresas, coitado dessa gente, porque eles sofrem tanto com a má educação dos clientes, né, como se o pobre do atendente que ganha ali um salário de fome tivesse culpa se a televisão dele não estivesse pegando, né? Aí a moça ligou e falou assim: olha, tenta fazer isso, eu já fiz tudo isso, já mudei os cabos, já mexi em tal coisa e tudo mais, né? Ela falou assim: realmente não tem jeito, a gente vai ter que mandar um técnico na sua casa. Eu falei: não tem problema, então eu fico aguardando vocês me mandarem.
Aí ela marcou no dia seguinte, olha, eu só consegui tal dia, né, no dia seguinte, na parte da tarde. Não tem problema, eu fico esperando o técnico vir aqui então para resolver o problema. Ah, mais alguma coisa que o senhor deseja? Não, não desejo mais nada, não, era só isso mesmo, obrigado, bom trabalho para você. Ah, então ótimo dia para o senhor também. E aí então acabou o atendimento, ela deixou o telefone ligado. E ela falou assim para a pessoa do lado, né, poxa vida, né, mas tem cliente que é tão gente boa. Aí ela desligou. Aí isso me deixou assim, de certa forma comovido, né, pela forma como ela julgou a conversa que a gente teve, né, de não culpar e de não jogar nas costas dela a responsabilidade de um problema que não é da culpa dela e tudo mais. Mas a gente vê exatamente isso, as pessoas se surpreendem quando elas são tratadas com educação. E aí faz com que o dia delas seja melhor exatamente porque você simplesmente ofereceu para ela o melhor que você poderia ter. E você pode fazer isso num balcão de uma loja, num motorista de táxi, alguém que está dirigindo um ônibus, de alguém que está atendendo um telefone. Quer dizer, eu não fiz nada demais para ela, simplesmente falei, olha, você tem um dia melhor para poder fazer? Não tem, a nossa agenda só tem isso daqui. Tá bom então, é o que a agenda está oferecendo. Ela não faz agenda, ela não programa, a coitada chega lá, pega o telefone, atende pessoa gritando com ela, pessoa tratando com falta de educação, e de repente quando você trata bem as pessoas se surpreendem. Exatamente, gentileza gerando gentileza. Então assim, eu conto para vocês não porque eu fui o protagonista dessa situação, mas é porque eu vivenciei essa experiência e a gente vê como as pessoas tem essa expectativa de serem bem tratadas pelos outros. Então, se a gente quiser viver um mundo melhor, a gente tem que oferecer para as pessoas exatamente esse mundo melhor para que elas percebam que ele existe realmente. Que o egoísmo não é uma característica do mundo, que o egoísmo é uma característica de algumas pessoas. Porque dentro do coração delas, elas querem ser felizes, elas querem ser tratadas com educação. Né? E essa conversa com essa moça, ela ficava assim, repercutindo na minha cabeça durante tantos dias, porque eu percebi assim, falei, mas é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo o comentário dela me fez me sentir bem. Né? Da mesma forma como que ela se sentiu bem também, na forma como nós conversamos. E a partir dali, em todos os contatos que eu tive, eu falei, eu tenho que ter muito cuidado para não ser impaciente, para não falar alguma coisa que vá machucar essa pessoa, que ela não tem culpa, que era mexer com água, com luz, com telefone, várias e várias ligações que eu tive que fazer para mudar endereço e coisa e tal. Eu comecei a ter muito mais cuidado, que eu percebi assim, que uma coisa simples gerou um efeito daquilo que aconteceu, daquela intensidade, então eu posso fazer isso com outras pessoas também. Né? Então, assim, é nisso que a gente vai fazer com que o mundo seja melhor. Outros espíritos estão chegando, mas qual é o nosso papel exatamente nesse meio tempo, enquanto eles estão chegando, se desenvolvendo e dando as demonstrações de trabalho dele? A gente pode fazer a nossa parte de um modo muito simples, quer dizer, a gente estuda uma doutrina que nos estimula essa transformação, uma doutrina que nos ajuda na compreensão do que está acontecendo no mundo, e é simplesmente a gente colocar a mão na massa agora e pôr em prática aquilo que a gente aprende na teoria. A Vanides colocou, bom dia, né? Sempre tentei tratar as pessoas que me destratam melhor do que elas fazem, para fazer elas chegar em mim, né? Porque tem que ser assim mesmo. A gente não pode moldar a nossa conduta, moldar o nosso caráter por aquilo que o mundo está oferecendo para nós. A gente está estudando uma doutrina exatamente porque a gente quer absorver aquilo que existe de melhor. Se uma pessoa é mal educada, isso é um problema dela, coitada. Porque ela vai sofrer muito, porque ela vai encontrar pessoas que muitas vezes são mais mal educadas que elas ainda. Agora, se ela é mal educada comigo, eu dou aquela respirada. Se eu não tenho nada para oferecer para ela naquele momento, eu fico quieto, viro as costas. Não vou deixar meu orgulho falar. O meu orgulho ferido de dizer assim, eu tenho que responder para aquela mal educada, para ela aprender que ela não está lidando com qualquer um. Se eu mostrar meu lado negativo, ela vai saber exatamente que eu não sou qualquer um, que eu sou mais um mal educado que existe no mundo. Então a gente tem que aprender assim, que são nessas atitudes simples. No começo dos nossos estudos, né, sim, Newton, 10, 20, né, se tem que perdoar 70 vezes 7, conta então até 7.000, não precisa contar até 10 só não. Nessas mensagens que a gente coloca no começo dos nossos estudos, que o Paulo Goulart lê algumas passagens de André Luiz, a gente vê que as mensagens elas dizem respeito à conduta simples no dia a dia.
É se você, no seu ambiente de trabalho com o seu chefe, com seus subordinados, na sua casa com seus familiares, numa pessoa com quem você cruza na rua, em alguém que te visita, em alguém que se torna hóspede, em um restaurante que você vai comer, nas pessoas que você está conversando, debatendo sobre determinados assuntos. São um dos detalhes simples do dia a dia que a gente vai conseguir fazer com que o mundo se transforme. Gandhi, quando ele fazia os seus protestos pacíficos, na época em que estava havendo aquela separação, né, aquela influência dos ingleses sobre os paquistaneses e os indianos, Gandhi teve uma passagem, né, em que um soldado o agrediu e em troca ele ofereceu uma flor. E aí vem aquela pergunta, né, que disseram assim: mas Gandhi, você não se sentiu ofendido? Você não vai perdoar aquele soldado? Ele falou: não vou perdoar, porque eu não me senti ofendido por aquilo que ele fez. Ele fez aquilo que estava no coração dele, aquilo que ele é, ele não pode ser melhor do que aquilo por enquanto. Então eu faço aquilo que eu tenho de melhor porque eu posso fazer mais. Né? Tem aquela passagem também, assim, só para a gente usar mais um provérbio, em que um monge estava caminhando na beira de um riacho e ele queria atravessar. E aí então tinha ali um escorpião que estava ali na beira do riacho, né? Ele foi pegar esse escorpião, o escorpião picou. E o outro falou assim: mata ele. Ele falou: não mata não. Ele picou porque a natureza dele é picar. Ele está se defendendo só de uma ameaça. Ele não fez isso porque ele não vai com a minha cara, porque ele está de mal de mim, essa coisa toda. Ele simplesmente fez porque é da natureza dele. Agora, qual é a nossa natureza? Se a nossa natureza é picar as pessoas, então continuemos picando as pessoas. Fechemos os nossos livros espíritas, encaixotemos no armário e continuemos a viver a nossa vida de egoísmo. Agora, se a gente quer viver um modo diferente, então as pessoas podem picar, mas eu não vou retribuir da mesma forma. A Miriam lembrou aqui, né, igual a caixa de supermercado, você dá bom dia e nem sempre responde, mas vai ver o dia da criatura, né? Atende 1000 pessoas mal educadas, agressivas, trabalha cheio de restrições, bom dia nunca é demais. Sim, um porteiro, uma pessoa simples. Você entra num elevador, muitas vezes você fala aquele bom dia e nem olha para a cara da pessoa. Fala bom dia olhando nos olhos dela, para ver a diferença que faz, o impacto que aquilo faz para aquela pessoa. Quando você trata bem aquela pessoa, ela leva uma chacoalhada por dentro, assim, uma chacoalhada gostosa, e cada vez que você faz isso, ela vai se sentindo melhor. Então, de egoísmo, o mundo já está cheio, né? A Tina colocou, né, há uma frase que diz, né, não precisa morder, mas mostre os dentes, né, pois há pessoas que pisam tanto em nós, mexem tanto que o nosso emocional, né, que precisamos falar de uma forma que não magoe, mas falar. É aquela passagem de dar a outra face, né? Quando a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse capítulo de dar a outra face. O que significa isso? Quer dizer que se uma pessoa te trata mal, você tem que deixar ela te tratar mal de novo? Não. Você tem que evitar que ela te trate mal, mas você não precisa tratá-la mal. Você tem que saber encontrar exatamente ali qual é o seu, a sua capacidade de lidar com o momento de dificuldade, com o momento de intolerância das pessoas. De você saber que você pode, muitas vezes, dizer um não com muito amor. Aquele não educativo, aquele para de educação também. Então a gente tem que saber exatamente aí desenvolver em nós esse instinto para lidar com essas dificuldades, né? Não deixando que o nosso instinto fale por isso, mas que a gente tenha a nossa razão dominando a nossa conduta, né? Então aqui numa outra passagem, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem aqui então que, deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho, está aqui, né, a mensagem de São Luís, no último parágrafo, né? Vós todos, homens de boa fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Esse grão que nós semearemos nesse trabalho, a nós que nos consideramos homens de boa fé, de boa vontade, esse grão é exatamente esse grão do amor, da educação, da sensibilidade, da paciência. É isso que a gente vai semear no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pensa assim, né, o grão que tiverdes semeados vai receber centuplicado. A gente fica pensando, mas que grão é esse? É aquele grão das grandes obras monumentais, das grandes obras de caridade, que eu vou ter que fundar uma instituição para fazer tal coisa? Não, não. Coisa simples. Coisa simples do nosso dia a dia, que a gente vai todo dia jogando um grãozinho, né? Tem uma passagem
de Joana de Ângeles, que ela fala assim, né, que jogue flores no seu caminho, para quando você olhar para trás, você ver seu caminho florido. Porque se você ficar andando, jogando para trás ali o lixo e o espinho que tem dentro de você, quando você olhar para trás vai ter exatamente aquilo. A Rô colocou, né, eu fiquei 2 anos dando bom dia para o meu gerente do banco. Ele nunca cumprimentava, né? E nunca desisti, né? Até que um dia ele disse, bom dia, Rosane. Ganhei o dia, né? E nunca desisti das pessoas, né? Um dia elas acordam, sim, né? Sim, sem dúvida. Né? As pessoas, quando elas se tornam endurecidas, a gente tem que ter sempre isso em mente. As pessoas não são assim porque elas querem. Alguma coisa fez com que elas se tornassem assim. Todos nós, quando tivemos a nossa origem, lá na nossa criação, a gente veio composto com os mesmos ingredientes. A mesma dose de amor, a mesma dose de egoísmo, a mesma dose de orgulho, a mesma dose de fraternidade. Todo mundo veio composto com os mesmos elementos. Deus não privilegiou uns em detrimento dos outros. Para dizer assim, não, eu vou criar aquele espírito, porque ele é bom, vou criar ele bem bonitinho, e vou criar aquele outro ali bem malvado. Não é assim. É a vida, a experiência que as pessoas vão tendo, o contato, as necessidades que elas vão apresentando, e aquilo que ela recebe de volta das pessoas, da vida que ela tem, que fez com que ela se tornasse daquele jeito. Quando a gente liga a televisão, por exemplo, e vê um criminoso que está sendo julgado pela mídia, julgado pela sociedade, julgado pelos nossos tribunais, aquela pessoa, ela se tornou aquilo, uma pessoa muito doente, que ela vai ter que passar por um processo de regeneração muito doloroso. Quando a gente vê nesses documentários sobre guerras, esses líderes de guerras, esses militares que fizeram essas barbáries do mundo afora, eles não nasceram assim. Eles se tornaram assim no decorrer do tempo de suas existências. Então, na verdade, se eles se tornaram assim, eles podem também se transformar. Eles podem se tornar pessoas melhores, desde que eles recebam os estímulos certos para fazer isso. Uma pessoa que, a gente tem uma passagem de Joana de Ângeles que ela diz assim que toda vez que você fizer a caridade para alguém, você não precisa esperar o obrigado dela. Porque se ela te agradecer, é porque essa gratidão está dentro dela. Se ela não te agradecer, é que alguma coisa fez com que essa gratidão adormecesse. Mas faça você a caridade, porque é através do seu gesto que aquela gratidão vai voltar a aflorar. Porque a gente faz assim, né? Você entrega alguma coisa para alguém de caridade, essa pessoa pega emburrada, vira as costas e sai reclamando. A gente fala assim, nunca mais dou nada para ela. Quer dizer, o que você tem de diferente dela? Ela é uma pessoa doente. Você é uma pessoa egoísta. Né? Bom dia, Marcos. Bom dia, pessoa que chegou. Então, assim, o que a gente tem que pensar é assim, você faz aquilo que tem dentro de você, você não espera que o outro retribua. Você não faz a caridade esperando que alguém te agradeça por aquilo. Porque, do contrário, você faz por interesse. Você fez a caridade esperando que alguém te agradecesse, que alguém te endeusasse, que alguém fizesse você se sentir a pessoa mais importante do mundo. Não. Muitas vezes ela não tem aquilo para oferecer. As pessoas só oferecem aquilo que elas têm dentro dela. Então, se por acaso as mesmas virtudes que nós temos hoje estão adormecidas nas pessoas, a gente tem que ajudar a fazer com que aquilo desperte. E é através desse estímulo diário, dessas gotinhas, dessas sementes que a gente vai jogando no coração das pessoas, que um dia vai virar aquela grande plantação de flores, né? É só assim que a gente vai conseguir fazer a diferença. Tá? Meus amigos, a gente encerra por aqui então o nosso estudo de hoje. Dessa mensagem, né, como a gente colocou no início, né, Décio, lá no comecinho, essa questão 1019, ela tem muito a oferecer para nós. A questão 1019 pergunta, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Sem dúvida nenhuma, vai depender simplesmente daqueles que moram na Terra. Aqueles que não tiverem condições certamente sairão daqui. Aqueles que continuarem aqui, se fizerem esse trabalho de formiguinha, aquela história do passarinho, né, que com uma gotinha no bico tenta apagar um incêndio de uma floresta. Não sei por que você está fazendo isso, você não vai conseguir. Eu estou fazendo a minha parte, né? Não sei por que você fica dando sorrisinho para as pessoas na rua, não sei por que você fica dando bom dia para quem não te responde. Não sei por que você fica pedindo por favor para as pessoas que nunca te pedem nada. Eu estou fazendo aquilo que eu sei fazer. Eu estou fazendo aquilo que está dentro de mim. Se a pessoa não sabe fazer, já era.
Né? Ju, então tomara que tenha falado uma coisa boa, então. Tá certo, né? Então é isso, gente. Cindyzinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Você chegou a olhar? Apesar dos seus tombos, das suas quedas e levantadas. A Fernanda pode? Legal, então. Tá, Fernanda, você pode subir então, fazer para nós aqui a nossa conclusão? Tá, então, meus amigos, é o seguinte, hoje é terça-feira, nós concluímos o Livro dos Espíritos nas questões. No nosso próximo encontro a gente vai falar da conclusão. Tá? Na conclusão, são 9 textos que Kardec disponibilizou para nós de reflexões, tá? Sobre a doutrina espírita, sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, são 9 textos, a gente vai tentar fazer isso em 2, no máximo 3 estudos, para depois a gente entrar no livro Obras Póstumas, que é a nova obra que a gente vai estudar. Na próxima quinta-feira vai ser o nosso tema livre, que era para ser na semana passada, e a gente não acabei esquecendo de fazer, então a gente vai fazer agora na quinta-feira. Então, preparem as perguntas que vocês tiverem para colocar aqui em pauta, para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente aprender um pouquinho mais. Tá? Na próxima quinta-feira, amanhã a gente volta normal com o nosso Livro dos Médiuns. Então, na quinta-feira, o tema livre, e depois nos próximos encontros de terças e quintas-feiras, a gente vai concluir o nosso Livro dos Espíritos. Tá legal? Vamos lá. E tudo isso que a gente falou agora, pessoal, nesse nosso bate-papo, não é novidade. Dá a impressão de que falei coisas que vocês nunca tinham ouvido na vida, coisas que vocês jamais ouviram falar, aquela coisa toda. Tudo isso, os espíritos estão cansados de falar para todos nós. E nem precisavam deles falar, a gente sabe disso, porque a gente tem ali a nossa capacidade, né? Não, eu vou começar a fazer o livro Obras Póstumas, tá? Porque o Obras Póstumas é um livro que a gente não leu ainda. O Livro dos Espíritos, essa é a segunda vez que a gente estuda, nesses 8 anos de trabalhos que a gente tem. A gente vai fazer 9 anos de trabalho agora em agosto. Então, na primeira vez, nós ficamos durante 4 anos estudando o Livro dos Espíritos, depois 4 anos de novo agora. Olha só, em 4 anos estudando um livro. E depois a gente vai estudar Obras Póstumas, e depois que acabar Obras Póstumas, aí depois a gente vai ver se volta para o Livro dos Espíritos, que é o que provavelmente vai acontecer. Tá legal? Então tudo isso que a gente conversou hoje não é novidade para ninguém. Tá? Se a gente tiver que falar sobre isso para a gente assimilar melhor, ótimo. Se você não precisar ouvir, basta você ir numa livraria, compra um livro desse de mensagens, que está tudo escrito ali. Tá? Desenhado, colorido, sublinhado, está tudo escrito ali. Tem até áudio, né, mensagens em áudio, para a gente ouvir agora o que a gente precisa ouvir. Não é segredo, não é mistério para ninguém. Tá? Décio lembrou aqui que interessante que na conclusão 5, Kardec afirma que a base da nossa doutrina se assenta na religião. Mas se você pegar o cristianismo como religião, né, a gente vai